Boa tarde, gente. Já é quarta-feira por aqui, no seu Band Mulher, e o nosso programa de hoje está imperdível. A gente vai te deixar por dentro de todas as tendências do mundo da moda fitness. Também vamos falar de uma doença chamada hidradenite supurativa e receberemos aqui no nosso estúdio uma especialista para explicar pra gente um pouquinho mais sobre essa doença. Além disso, a gente vai mostrar o beijaço que rolou da DK com a boca rosa na premiação do evento do MTV Miau 2022. Então fica aqui com a gente que o Band Mulher já está no ar. Gente, quem acompanhou o que aconteceu ontem na premiação do MTV Miau? Meu Deus, hein? Repercussão a mil nas redes sociais. O MTV Millennial Awards é um prêmio anual brasileiro concedido pela MTV Brasil para homenagear os favoritos na cultura pop, como música, entretenimento e universo digital geração Millennial. As influenciadoras digitais DK e Bianca Andrade surpreenderam o público presente na premiação na noite de ontem lá em São Paulo e trocaram um super beijão em cima do palco. Vamos ver como foi esse beijaço. Passada! Quiseram causar, impactar e conseguiram deixar aí o seu recado. Mas olha só, gente, mudando de assunto, está piorando a situação da falta de remédios básicos em farmácias e hospitais do Brasil. Antialérgicos, analgésicos e antibióticos de uso pediátrico vêm sendo os mais difíceis de serem encontrados. Confere só. A situação que já era de alerta no início do ano está mais preocupante com a chegada do inverno. Nas farmácias do Brasil faltam antialérgicos, analgésicos e até alguns antibióticos. O maior problema que se tem hoje é os antibióticos e o uso pediátrico, que você não tem muita opção. Não consegue substituir muito. Não consegue substituir. A filha da Franciele não pode ficar sem antialérgicos. Nas últimas semanas, o remédio acabou e a dificuldade para encontrá-lo foi grande. Na quinta na farmácia a gente conseguiu e trouxemos um estoque porque a farmacêutica falou que realmente está em falta e eles não têm previsão de quando vai renovar esse estoque. A inflação, o alto custo de produção e as dificuldades na importação são fatores que têm contribuído para a escassez de medicamentos em todo o país. Na prática, a demanda é mais alta que a oferta e muitos estabelecimentos não conseguem reabastecer o estoque para atender quem precisa. Sem previsão de normalização e uma dependência do mercado externo, entidades do setor têm cobrado do governo federal medidas mais efetivas. A gente acha que o governo federal tem que ser o condutor dessa crise. Todos têm que sentar à mesa para conversar, para de fato ter uma estratégia a curto, médio e longo prazo. O Ministério da Saúde afirmou que alguns produtos correm risco de desabastecimento, mas garantiu que tem atuado para enfrentar a crise. Gente, falando em saúde, agora a gente vai falar sobre a saúde da pele. Você sabia que a pele é o maior órgão do corpo humano? E existe uma doença chamada hidradenite supurativa. E este problema causa o aparecimento de caroços de tamanhos que variam desde uma ervilha até uma bola de gude sobre a pele, que podem ser doloridos e tendem a crescer e secretar pus. Geralmente acontece quando há contato de pele com pele, como nas axilas, na virilha e nas nádegas. E para nos ajudar a esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui agora no nosso estúdio Daniela, que é dermatologista. Doutora, seja bem-vinda ao Band Mulher. Para a gente falar um pouquinho sobre saúde, né? E como a gente pode estar cuidando especificamente dessa doença e de outras de uma forma o mais leve possível. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos os telespectadores. Então, assim, como fui convidada para falar sobre a hidradenite, eu pensei, é uma doença que realmente pouca gente conhece. Muitas vezes, entre o paciente começar os sintomas e ter o diagnóstico, pode ter até 7 anos de evolução.
Por que isso? Porque muitas vezes ele pode parecer com a foliculite, com furúnculo, com abscesso, e realmente ele acomete o quê? A região que tem pelos, que é axilas, virilhas, pode acontecer também na região glútea, na região intermamária. Então, assim, muitas vezes é confundido com as foliculites normais. Agora, qual o problema? Que são muito recidivantes, as lesões muitas vezes se infectam, né, por várias bactérias, começam a drenar muita secreção e isso também afeta a autoestima do paciente. Isso e é crônico, né? Outros problemas Isso. maiores, né? Às vezes está até associado com depressão no futuro, porque mexe com a autoestima, Sim. entendeu? E hoje em dia, inclusive, ela está assim, tá dentro do espectro da acne, né? Então, aquelas acnes graves, muitas vezes podem vir associadas também com a hidradenite. E o tratamento realmente é um tratamento a longo prazo. Então, o mais importante é fazer o diagnóstico correto, procurar um dermatologista, certo? Que a gente tem várias formas de tratar. E hoje em dia existem, inclusive, medicamentos mais fortes para as formas mais graves. Porque a gente tem até graduações, vamos dizer assim, a gente tem 3 tipos de hidradenite, tem uma mais leve, uma moderada e uma grave. E para as formas graves, a gente tem medicamentos até injetáveis hoje em dia para melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, o mais importante é ter um diagnóstico correto e ficar, assim, realmente direcionado. Hoje em dia, você consegue os medicamentos, alguns deles de alto custo, você consegue pelo SUS. E, inclusive, eu trabalho no Hospital Universitário, Laura Vanderlei, e um dos medicamentos que a gente chama de imunobiológicos, naquelas formas mais graves, você pode conseguir pelo SUS também. Que bom. Então, o importante é ter um diagnóstico correto e, assim, procurar o mais rápido possível acompanhamento para evitar que a doença evolua. Se evolua. E quais seriam as causas, as principais causas? Você falou que ela é uma doença crônica, mas qual é a principal causa e como é que a gente pode observar? Qual seria a diferença, inclusive, dela para uma acne? Tem uma diferença? A gente consegue observar isso? Pronto, foi ótima a sua pergunta. Porque, assim, quando a doença começa, geralmente ela pode começar na puberdade, na adolescência, por causa do estímulo dos hormônios sexuais, certo? Então, assim, é mais comum na mulher, certo? Em áreas de atrito, como você mesmo falou. Então, axilas, virilhas, bumbum. E aí o paciente, às vezes, começa como se fosse com cravos, vamos dizer assim, comedões, pequenas lesões, que geralmente do tamanho mais ou menos de um feijão, e que vai evoluindo com inflamação. E depois começa a drenar a secreção, como eu falei para você. Aí o paciente começa a tratar, às vezes trata com antibiótico tópico, melhora, mas o padrão mesmo de diagnóstico é pela recidiva. Então, geralmente, 2 recidivas em 6 meses, você já fica pensando que possa ser um quadro de hidradenite. E aí, geralmente, dá um quadro como se fosse uma acne. Quem já teve acne sabe como é. Dor, secreção, às vezes um pouco de calor, incômodo, né? E assim, realmente, como eu disse para vocês, as formas graves altera até a questão de hábitos de vida do paciente, porque ele fica com vergonha de sair. Porque ele sai e começa a drenar secreção, entendeu? Então, assim, o mais importante é a gente saber que tem tratamento e pensar no diagnóstico. A gente sempre assim, né? Em dermatologia a gente tem que pensar, até para os médicos que são clínicos gerais, que estão no PSF, nas unidades básicas de saúde, pensar, tem um paciente que tem uma lesão que lembra um furúnculo, lembra uma acne crônica em axilas, em virilhas e bumbum, e região inframamária. Então, pensar que pode estar diante de um quadro de hidradenite e que tem tratamento, graças a... Assim, desde 2019 o tratamento melhorou bastante, certo? Então, assim, a gente tem condições de tratar esse paciente, como eu disse para você, até pacientes de baixa renda através do SUS. Que bom. E essa questão da causa primária, qual seria? Então, tem uma predisposição genética, certo? O paciente ele já nasce com aquela predisposição como acne, né? Que a gente sabe que a acne hoje é genética. E aí, por fatores como obesidade, que é um fator muito importante, obesidade, alterações hormonais, síndrome de ovários policísticos. E aí o paciente ele pode começar a desenvolver essas lesões. Tanto é que, assim, a gente geralmente, quando está tratando, a gente também orienta essa questão de peso, né? Diminuir a obesidade, porque a gente sabe que hoje em dia a obesidade não é só estética. Sim. Ele é um fator de inflamação. Foi comprovado isso na Covid, né? Sim. Então, assim, todas essas doenças, a perda ponderal é muito importante. Então, perda de peso, parar de fumar, tratar a parte hormonal, se tiver ovário policístico, tratar, certo? Evitar roupas apertadas. Às vezes as mulheres gostam muito de calça jeans com lycra, essas coisas a gente pede para evitar. E uma coisa interessante também, que nas formas iniciais a gente pode, assim, diminuir a recidiva, né? Assim, de uma forma importante, com a depilação a laser, com a epilação. E aí, hoje em dia, como está... Assim, mais popularizado, alta, né? Você consegue fazer esses tratamentos em vários locais. Então, assim,
Inclusive entre homens também, né? É mais comum a gente ver os homens se cuidando, fazendo a depilação a laser. Então, fica às vezes até o tabu, né? Se deve tirar, se não deve tirar. E aí fica até uma questão de qualidade de vida e saúde mesmo, né? Com certeza. Aí, geralmente, eu digo ao paciente, olha, em vez de você estar tratando com antibióticos, que isso fica sempre recidivando, às vezes é melhor juntar um dinheirinho ou então procurar uma clínica, fazer com um bom profissional e investir nisso, porque você vai estar tratando a causa também, entendeu? Ah, que bom, perfeito. É uma super dica. A gente tem umas imagens também que a gente separou. Como eu disse para vocês, essas lesões elas podem evoluir, né, de formas iniciais que parecem uns cravinhos até essas lesões císticas, né? Lembra cistos. E essa fase mais evolutiva, ela começa a formar cicatrizes. Isso aí é uma axila, certo? Sim. Eu trouxe só a axila para mostrar para vocês. Então, esses orifícios, eles podem, quando estão inflamados, drenar bastante secreção purulenta. E isso realmente incomoda, né? Quem não vai ser incomodado por isso? Incomoda é como você falou, na questão da autoestima, né? Porque, com certeza. Imagina nós que moramos num clima quente, e a gente costuma usar, né, roupas um pouco mais confortáveis, mais leves, sem manga, e com certeza isso... E é como eu disse para vocês, isso é uma questão evolutiva. Sim. Então, assim, o importante é você dar o diagnóstico nessa primeira fase, entendeu? Que tá só os nódulos inflamatórios, sem ter cicatriz ainda, sem ter tantas lesões, porque aí você consegue acompanhar o paciente e até evitar que precise de medicamentos mais fortes. Porque nessa fase mais avançada, às vezes precisa até de cirurgia reparadora, né? Como se fosse uma mini plástica, entendeu? Para tirar toda essa lesão que está com essas cicatrizes, porque isso também interfere no tratamento. E eu já ia perguntar se é questão de caso cirúrgico, né? É uma das formas de tratar, certo? Agora, hoje em dia, o que é que a gente faz, né? Como eu disse para vocês, o CONITEC, né, que é o Conselho Nacional do SUS de Incorporação de Novas Tecnologias, ele autorizou o uso de um medicamento de alto custo para diminuir essas lesões, para poder possibilitar uma cirurgia reparadora. Então, assim, não é que seja curativo, mas melhora bastante a questão de qualidade de vida e depois pode ser feita uma cirurgia de uma forma menos inflamatória que vai ter um resultado bem melhor. E você falou uma coisa interessante para nós mulheres, falando dessa questão do clima, né, daqui de uma pessoa, a gente, querendo ou não, também tem um costume de usar jeans. Isso. A gente acaba se vestindo de uma forma, às vezes, mais formal, por conta do trabalho, é o dia todo. Né? E quais seriam as outras dicas ou sugestões, especificamente para as mulheres, já que também a tendência é ter mais em nós, mulheres? Isso, sim. Foi muito bom também você falar sobre isso. A questão de uso de desodorantes que não obstruam os poros. Então, a gente sempre diz assim, evitar aqueles desodorantes em creme, que o pessoal às vezes gosta, né? A questão de uso de, se for usar um barbeador para depilação, usar sempre um novo, que não tenha risco para infecção naquele local, certo? E a questão das roupas, eu sempre digo ao paciente, paciente mulher que tem foliculite ou hidradenite, qualquer uma dessas doenças que tem obstrução de poros, faça um revezamento do seu guarda-roupa, não use todo dia calça, entendeu? Um dia você usa saia, como você está hoje de vestido, porque aí você consegue dar chance ao organismo não estar sempre com aquela pele em atrito, né? Porque a pele da gente, ela sofre essa questão do atrito do tecido também. E a gente quem trabalha em escritório, né, que não tem essa liberdade, inclusive em casa, tomar um banho, trocar de roupa, realmente a gente tem que ter o mínimo de cuidado, ainda mais no clima como o nosso, né? Exatamente. Que realmente é muito quente. Isso até a ginecologista sempre falou, em relação ao tipo de calcinha, modelo de calcinha, o tipo de calça e tudo mais, realmente para a gente estar em alerta e se cuidando cada vez mais de uma forma que, obviamente, seja leve e a gente possa exercer a nossa rotina de uma forma natural e bem composta, como a gente também gosta de se arrumar, né? E em relação a outra curiosidade, em relação ao uso, a gente viu que é muito comum nas axilas, ao uso do desodorante. Muita gente costuma, por exemplo, uma curiosidade minha, muita gente costuma tomar banho à noite e botar desodorante. E já me orientaram uma vez que o ideal é que não se colocasse. Isso é um mito, é uma verdade? Como é que a gente essa questão do desodorante é um tema bem controverso, né? Porque, assim, com relação à hidradenite, a gente evita que use desodorantes que ocluam, né, a região do folículo piloso. Então, evitar cremes, até rolon, às vezes a gente pede. Até o spray aerosol também ele pode obstruir, entendeu? Então, assim, se você puder à noite evitar o uso deles, ótimo. Não precisa estar usando, né, sempre. Mas, assim, pode desenvolver até alergias. Às vezes tem paciente que tem alergia a desodorante, a gente tem que fazer manipulado, tem que partir para um outro tipo de uso de antitranspirante. Mas, assim,
eu acho assim que tem química dentro do desodorante. Então, quanto menos você expor sua pele à química, melhor. Se você puder evitar à noite, deixa à vontade, entendeu? E faça o seu banho normal e deixa à vontade, não precisaria. E no caso de quem tem essa doença, como é que seria o uso do desodorante? Então, aí depende do caso, né? Se for um caso que esteja inflamado, a gente pede para parar o desodorante naquele momento. Mas aí depois a gente pode tentar ver um que se adeque àquele paciente, se for necessário mesmo, sabe? Hoje em dia, inclusive, para evitar a transpiração, a gente sabe que a gente pode usar até a toxina botulínica, né? Que é uma opção para aqueles pacientes que não podem usar desodorante. Porque a gente sabe que o desodorante nesse paciente pode ser um fator de piora. Porque pode obstruir mais ainda os poros. Sim. E para encerrar, doutora, você falou de alguns tratamentos, inclusive de uns mais onerosos, mas que é um investimento. Tem uma outra dica, uma outra sugestão? Como é que é feito esse tratamento? Então, como eu disse para vocês, a nível de consultório particular, os convênios também disponibilizam alguns desses tratamentos mais onerosos, porque já está, como eu disse para vocês, dentro do padrão, né, de uso a nível do Ministério da Saúde e a nível de SUS também. Então, a gente tem lá no Hospital Universitário um setor também de imunobiológicos, esses de alto custo, e tem também dermatologistas lá. Então, assim, hoje em dia é só você ter um acesso a um médico, procurar um atendimento e uma orientação. Se seu caso estiver na fase inicial, você consegue fazer o tratamento em casa, de uma forma mais simples, às vezes sem precisar de nada oral. Só com esses cuidados, né? Agora, lembrar sempre do estilo de vida, né? Como eu disse para vocês. Então, tudo tem uma causa. Então, a gente tenta tratar a causa antes de tratar o problema. Então, evitar que aquilo se agrave. Então, a questão que a gente conversou, né? De vestimentas, de uso de desodorantes, se for necessário fazer uma depilação a laser, certo? E, enfim, e obesidade. Lembrem disso. A obesidade é um dos pilares do tratamento. Tem que tratar a obesidade. E a gente vem falando cada vez mais aqui sobre saúde e qualidade de vida, batendo nessa tecla que muito se fala. Existe, a gente sabe, no dia a dia, desse tabu sobre em relação ao emagrecimento, né? Exato. E a gente sabe que é muito mais do que estética, é qualidade de vida, é saúde, longevidade. E aí, mais um exemplo aqui, a gente falou de pele e as pessoas aí nem imaginam que está associado ao hábitos, bons hábitos e qualidade de vida, você ter um corpo saudável, uma alimentação saudável, né? E cada vez mais se cuidar de uma forma ampla, realmente pensando na sua saúde de uma forma geral. E nosso corpo fala, né, doutora? Infelizmente, a obesidade hoje em dia não é só estética, é saúde mesmo. Com certeza. Tem que tentar melhorar isso, porque são várias doenças associadas com a obesidade. Perfeito. Doutora Daniele, muitíssimo obrigada pela sua participação no nosso programa. Foi super esclarecedor. Fiquei bem curiosa em relação a essa doença. Eu nunca tinha ouvido falar. E que bom que a gente pode esclarecer e ajudar o pessoal de casa também. Obrigada e até a próxima oportunidade aqui no nosso programa. Obrigada. Gente, Boa olha tarde. só. A gente fica nesse intervalinho aqui. Já a gente volta, tá? Não sai daí. Mas antes da gente trazer as novidades e tendências do mundo fitwear, eu quero falar com você que está aí nos assistindo agora. O que é que você está achando do nosso programa de hoje? Já estou aqui com o meu celular aqui, ó. Deixa eu só atualizar ele. Eu quero que você acesse junto comigo aqui, ó, o @TV Band Manaíra. E deixa o seu comentário, comenta aí, fala com a gente, diz o que é que você está achando do nosso programa de hoje, que vem um assunto bem bacana aí para você que gosta de rotina, esporte, saúde, se cuidar assim como eu e também moda, né, gente? E quem tá acompanhando a gente também no YouTube, já deixa o seu like e compartilha o programa de hoje. Mas antes de bater esse bate-papo especial, eu quero desejar parabéns pra Júlia, lá de Tibiri, que está completando 9 aninhos de vida. Olha que coisa mais linda! Um beijo, gatinha. Deus lhe abençoe demais. Curta muito o seu dia, que esse dia seja luminoso e cheio de felicidade. E coma muito bolo e docinho, que também faz parte desse dia feliz. Gente, quarta-feira chegou e você já sabe que é dia de falar de mercado imobiliário, né? Hoje a maravilhosa Sabrina Batista foi bater um bate-papo com Vitor Amorim, que é diretor-geral da empresa Galvão Amorim. Olha só.
gente, mais uma vez eu estou aqui no quadro Mercado Imobiliário, aqui no Band Mulher, na TV Manaíra, afiliada da Band aqui no estado da Paraíba. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui numa construtora chamada Galvão Amorim para conversar com o diretor, o Vitor Amorim. Vitor, muito obrigada por você me receber aqui a gente do Mercado Imobiliário, do quadro Mercado Imobiliário, da Band Mulher. Eu vim conversar com você hoje para você contar quem está em casa um pouquinho sobre a Galvão Amorim para a gente conhecer. Obrigado a você, Sabrina. É um prazer receber você aqui na Galvão Amorim. Galvão Amorim que esse ano está completando 15 anos de história. Uma história muito bonita, de muita retidão e muito compromisso. Uma história muito bacana com todos os clientes, fornecedores, funcionários. A Galvão Amorim foi fundada em 2007. Antes disso, eu já construía casas de condomínio fechado, casas de alto padrão, e vimos a necessidade, eu e meu pai, no bairro do Bessa principalmente, de construir nossos empreendimentos. E aí o primeiro empreendimento foi o edifício Roberto Amorim, quando depois resolvemos fazer linhas de praias e ilhas, o Santo Thomas, o Sambá, Saint-Tropez, Saint John, Saint Croix. E aí a evolução de tudo chegou à linha House. Quando fizemos o primeiro empreendimento da linha House foi o Branco House. O Branco House, o Sky House, o Day House. Vitor, eu tenho uma dúvida. Você dirige, né? Você está na frente da construtora, mas como é o dia a dia de um construtor? Para quem está em casa que não sabe como é que é. Nosso dia a dia é de muito trabalho, Sabrina, e muito planejamento também. Mas nosso dia começa logo cedo, visitando as obras. A gente visita todas as obras diariamente. Depois na parte do escritório, parte administrativa, parte financeira, parte jurídica. E aí reunião com corretores, com fornecedores. É um dia a dia muito intenso e que não para, né? A hora do almoço, à noite, sempre pensando, sempre planejando. Vitor, e para a escolha de terreno, como é que você, quando você vai escolher os terrenos para Galvão Amorim, o que é que você leva em consideração? O terreno é a parte principal do empreendimento, é onde tudo nasce, né? Então, o que a gente leva em consideração, a localização, sempre a parte nascente muito grande, é uma característica da Galvão Amorim, deixar todos os apartamentos frente ao mar, com uma vista bonita, ou uma estrutura de resort. Então, essa escolha do terreno, que é fundamental e importantíssima, eu aprendi com o tempo e a gente tem escolhido excelentes áreas para construir nossos empreendimentos. A gente já mostrou aí, para quem acompanha a gente, o lançamento, né, do Penthouse, e vimos isso nesse terreno. E aí eu fiquei assistindo lá no lançamento com vocês falando, e eu imaginando como é que foi a aquisição desse terreno e de tudo que envolve a construtora por trás, né, de um lançamento tão bacana. Aliás, parabéns, meu amigo, porque foi demais trazer Ricardo Martins para cá, para a cidade, fazer uma palestra para quase 500 corretores, tinha 490 dentro do cinema, né? Isso. Foi muito bacana. Fala um pouquinho para a gente, que está em casa, o que é que a gente pode esperar agora da Galvão Amorim? Já é uma menina de 15 anos, né? Uma senhora jovem, né? Com muita estrada aí, uma debutante. O que é que a gente pode esperar da Galvão Amorim daqui para frente? Sabrina, nossa meta é a superação. Então, estamos planejando já um próximo lançamento, que será um flat na beira-mar do Bessa, o bairro que somos apaixonados, que é um excelente local para moradia. E depois vai vir mais novidades por aí, que ainda é segredo. Estamos planejando, fazendo projeto, vendo novas áreas. Aguarde que vai ficar maravilhoso tudo. Agora, só para a gente encerrar, são quantos funcionários e o que é que você poderia dizer para o estado da Paraíba, como você se sente em empregar essas pessoas, né, durante todos esses anos? Porque, na verdade, a gente sabe que isso movimenta muito o mercado, a economia e principalmente dá muito emprego, né, Vitor? Isso, hoje nós temos 300 funcionários diretos e, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade muito grande, é uma satisfação muito grande. É uma felicidade muito grande gerar emprego, gerar renda, movimentar a economia. Isso aí é um fator grande de motivação para a gente. Então, muito obrigada. Para você que está em casa aí, espero que vocês tenham curtido, conhecer aqui o diretor da Galvão Amorim, um pouquinho da história, um pouquinho do dia a dia. Vitor, muito obrigada. Obrigado, Sabrina.
Gente, mais um mercado imobiliário para você. Ei, Sabrina maravilhosa. Toda quarta-feira eu falo que eu tô com saudade de você. No próximo TikTok que tiver aqui, eu quero que você venha, viu? Como minha convidada, por favor, venha. Tô morrendo de saudade, ó. E adorei o óculos de coração, viu? Linda, maravilhosa. Obrigada pela sua entrega. Vitor Amorim também, ó. Um beijo grande, um agradecimento aqui em nome do Band de Mulher. Desejar cada vez mais sucesso, muita luz aí nessa história linda que é da Galvão. E, gente, quem não quer andar na moda, né? Eu, particularmente, amo, vocês já sabem, e super acredito que isso é uma ferramenta de empoderamento e transformação. E a gente vai agora te dar dicas da moda fitness, que também faz parte da minha rotina. E eu amo! Moda fitness está presente não só nas academias, gente, mas também nas ruas. A mudança na rotina das pessoas permite que esse estilo versátil das peças esteja cada vez mais presente em diversas ocasiões. E usando o mercado aqui fitness como empreendedorismo e investidor, sempre está à procura de investir em peças arrojadas que valorizam a silhueta, recortes amplos e confortáveis. E para nos deixar mais por dentro ainda dessas novidades do mundo da moda fitness, a gente vai conversar com a empresária Tayana Nóbrega. Thay, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Band de Mulher. Pra gente falar um pouquinho de moda, mas de uma forma descomplicada, descontraída. E quem não quer andar na moda, né? Exatamente. A gente está sempre buscando, sempre tá dentro da moda, vestindo as coisas que nos valorizem. E a fitness não é tão diferente quanto a moda casual. A gente sempre encontra esse conciliamento entre as duas vertentes, sabe? O que a gente observa que tem muito no mundo fitness é aqui, ó. Eu trouxe para vocês dar uma olhadinha. Temos uma arara maravilhosa. Tem uma ararinha aqui maravilhosa. A gente vê que a tendência da transparência, ela tá muito em alta. Então a gente vai ver isso refletindo no fitness também. Os recortes, peças que têm um ombro só, peças ajustadas ao corpo e peças que valorizam a nossa cintura, está muito em alta também nesse momento. E antes da gente mexer ali e mostrar um pouquinho mais dessas peças, recortes e essa transparência, eu queria que você falasse um pouco de você como empresária, como é que surgiu esse teu interesse, essa sua paixão por moda fitness, né, e se envolver nesse ramo. Então, eu tô nesse meio desde pequenininha, porque a minha família, ela tem loja, Só sabe? por curiosidade, tá? Tem quantos anos? 22. 22, gente, desde pequenininha, 22. É logo ali. Pronto, então, desde pequena eu tô nesse meio porque meu pai, ele sempre foi vendedor. Então, quando ele viu que esse negócio dava certo, ele começou a fazer essas vendas e com o tempo ele conseguiu juntar dinheiro suficiente para abrir a própria lojinha dele. Então, desde pequena, eu sempre estava com ele na loja. No começo ele começou vendendo mais lingerie, sabe? Mas aí ele me botava na porta da loja para eu ficar lá na frente vendendo calcinha. Já aguçando a tua veia empreendedora e vendedora. Exatamente. Aí com o tempo a gente foi procurando mais produtos para dentro da loja. E a gente começou a trabalhar com fitness também. Aí esse parceiro que eu trouxe hoje, a gente é parceiro deles há quase 20 anos. Oh. Aí faz muitos anos que a gente trabalha com ele. E nesse período eu cresci, né, dentro da loja fazendo essas vendas. Aí eu fiz a faculdade de moda também. Aí agora eu e meu noivo, a gente está abrindo uma loja também no mesmo segmento, que trabalha com fitness, lingerie e moda praia. Ah, que legal. Tudo no universo da rotina, isso, né, da gente, exatamente, da mulherada aí. E como é que adentrar, né, no mundo da moda hoje, né, principalmente nessa questão do fitness, que é o teu caso, trazendo essa história do recorte e tudo mais. A gente veio percebendo que pós-pandemia, aliás, desculpa, até na pandemia, muitas pessoas procuraram o conforto, né? E isso eu sempre falo que como a moda ela é uma ferramenta de transformação, ela acompanha os ciclos da vida, ela também reflete o que a gente está vivendo. E na pandemia, as pessoas buscando mais conforto, isso a gente consegue ver hoje na moda. Então, inclusive, numa moda fitness, a gente consegue sair, usar peças que sejam atemporais e também que a gente consegue desconstruir um look. Um look de academia, a gente consegue ir para um outro tipo de ocasião também, né? Isso, exatamente. Isso torna a peça mais versátil e até sustentável. Isso, a gente... Com a pandemia, né, o pessoal ele se deu em conta que a gente pode usar mais na moda fitness, porque ela se traduz para moda casual. Sim. Também. A gente atende mães,
todo o público a gente consegue atender e suprir essa necessidade. Por exemplo, eu vou para academia de manhã, malho, aí eu preciso passar no mercado para fazer compras. Aí eu posso ir tranquilamente. No banco pagar uma conta. No banco pagar uma conta, ir numa lojinha comprar um negócio que está faltando dentro de casa. A gente consegue fazer essa conciliação com a moda fitness já. Uma reunião e outra também. Eu já cansei de fazer isso, gente. Resolver coisas realmente com uma roupa de academia, só que por conta do recorte, a qualidade da peça, do produto, realmente eu consigo exercer as minhas funções, a minha rotina de uma forma plena e elegante, que a gente gosta disso também, não é isso? E a gente tem até algumas imagens de seus looks, ó. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles, sobre o diferencial das peças, do teu empreendimento. Então, o que a gente trabalha com as peças que elas são de última tecnologia. Então, as peças que a gente tem, o tecido, ele é apropriado para esse tipo de exercício. Então, se eu vou fazer um exercício, eu tenho que usar uma peça mais confortável. O tecido, ele é antibactericida, então quando eu posso suar muito e a peça ela não vai ficar com odores diferentes, entendeu? A gente também tem peças que ajudam na circulação sanguínea. Então, por exemplo, se eu trabalho no comércio e eu tenho que passar 8 horas do meu dia com uma calça, então essa calça ela vai me ajudar porque ela ajuda na minha circulação, ela não vai prender a minha circulação e eu vou conseguir trabalhar melhor e ter uma qualidade de vida melhor também, sabe? E agora vamos aproveitar então para ver essas peças. Inclusive, interessante que você falou, porque casa também com o que a dermatologista falou no primeiro bloco sobre a gente. Os cuidados que a gente tem que ter, inclusive com a roupa no nosso dia a dia, né? Para a gente realmente estar se cuidando e se prevenindo de qualquer doença que possa atingir a gente aí e atrapalhar a nossa rotina, né? Eu queria, olha só, que você falasse um pouco dessa coleção, dessa peça. Tem alguma com transparência aqui? Tem aqui, ó. Essa daqui, ela tem uma telinha, olha, aqui tem um shortinho. Deixa eu tirar ele aqui pra você ver. Ele é um shortinho, que ele é estampadinho, aí ele tem esse detalhe aqui de transparência nas laterais. Aí ele também tem o cropped que combina com ele. Lindo. Que ele é de um ombro só, tá vendo aqui? E ele tem um recorte aqui que mostra o detalhe com transparência aqui, ó. Tá vendo? E é um charme, né? Esse cropped com o ombro só. Ele dá um detalhe fica bem fofinho. Aí, se você quiser, você pode botar uma calça jeans ou uma calça preta, colocar o top. Sim. Se sentir confortável, pode sair com ele. Com certeza. Até com jeans, algumas peças com jeans também, elas ficam super casuais, né? Um conforto. Ele também tem a calça, ó. A calça, ela tem um detalhe na lateral também, ó. Sim. Ele tem uma transparência do mesmo jeito do short. A moda, ela acompanha as tendências e a gente trabalhar dentro dos conceitos. Você tem uma linha, você tem um conceito, mas ela vai se adaptando de acordo com o que está em tendência e nos detalhes é que a gente vai enxergando cada coisa, né, que a gente quer explorar. E eu queria que você falasse um pouquinho mais de outras opções. Por exemplo, a gente já vê que tem estampas, aqui a gente já vê uma peça lisa, com mais detalhe nos recortes, conforto. E qual seria a durabilidade em média dessas peças, Thay? Essas daqui me dura pra vida toda. Bem cuidadas, né, gente? Bem cuidada. Eu tenho clientes, como a gente tem loja faz muito tempo, então eu tenho clientes que compram peças há 20 anos atrás. Mulher, eu ainda uso ela. Olha só. Ela desbotou só um pouquinho, mas eu ainda gosto de usar ela porque é muito confortável. Aí aqui a gente tem essa daqui, por exemplo, o que a moda fitness também ela preza é a funcionalidade. Sim. Aí essa daqui a gente vai ter um bolsinho na lateral, por exemplo, você quer sair para correr e não quer levar bolsa, então eu posso colocar o celular, chave, dinheiro, cartão, entendeu? É isso que vai servir para funcionalidade. O material das peças também, eles têm proteção solar. Então, se eu for correr no sol, eu não vou me queimar na hora que eu estiver vestida, porque ele justamente vai proteger. Outra coisa muitíssimo importante, inclusive para quem quer beach tennis também, né, gente? Porque está super em alta e para a gente praticar a saúde, a gente precisa realmente estar se prevenindo. Tá, eu queria que você encerrasse só para a gente dar uma repaginada geral aí pro pessoal de casa. Hoje, moda é uma ferramenta, como a gente sempre fala aqui, né, de empoderamento, de transformação, mas também de qualidade de vida para estar acompanhando a gente nessa rotina. Exatamente. Então, é praticidade, qualidade no tecido, funcionalidade e o que mais que a gente pode dar? Moda, beleza, com certeza. Conforto e o que mais?
É basicamente isso. Basicamente isso, né? Então é isso, gente. Você pode estar se cuidando, bela, confortável, exercendo aí sua rotina da melhor forma possível, tá? E muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu agradeço. Sucesso, que você cresça muito e possa estar cada vez mais empoderando e deixando as mulheres confortáveis e belas para sua rotina aí de ginástica, de atividade física. E, gente, ó, um beijo grande. Amanhã a gente se encontra aqui mais uma vez no Band Mulher a partir de 1h30 da tarde, na telinha da TV Manaíra. Até mais! Band Mulher. Oferecimento Laboratório Maurílio de Almeida. Mais de 60 unidades na Paraíba. Saúde é o que nos aproxima.